Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo para mais uma manhã aqui no Acordando para o Propósito, nesse mês de novembro, onde nós estamos estudando sobre saúde. E por falar em saúde, eu diria para você que é salutar você fazer a sua inscrição no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Você pode clicar, se inscrever gratuitamente e acionar o sininho das notificações para todo o programa que entrar no ar, você fique por dentro e acompanhe o conteúdo aqui na íntegra. Olha, nós tratamos ontem, começamos a entender sobre alguns aspectos da alma. Você entendeu que a alma tem uma subdivisão: emoções, volição, intelecto. E aí hoje eu queria começar a tratar com você aqui algumas coisas importantes sobre a saúde da alma. A saúde da alma envolve esses três aspectos. Quero que você abra aí a sua Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ir buscando enquanto isso, ou você que tiver a oportunidade de abrir no smartphone. Eu quero que você abra em Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui, basicamente, o versículo de número 6. Filipenses 4, 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que eu estou falando aqui sobre esse versículo, Filipenses 4, 6? Você sabia que o grande aspecto de prejudicial para as emoções neste tempo é a ansiedade? Você já ouviu falar que alguns aspectos da vida podem trazer a ansiedade? Por exemplo, a ideia de que nós colocamos o nosso pensamento de maneira acelerada para pensar sobre um aspecto futuro nos traz ansiedade. E agora, quando essa ansiedade ela está sendo gerada não somente por uma busca pelo futuro, mas ela está sendo gerada por uma excessiva carga de dopamina no presente. Você sabe que o celular é um instrumento que gera muita dopamina excessivamente? Isso significa que quando nós utilizamos qualquer aparelho ou deixamos com que qualquer coisa relacionada à nossa vida e às circunstâncias da nossa própria vida, isso acelerar o nosso pensamento ou a busca excessiva por um prazer de maneira muito rápida, isso gera também uma ansiedade. Por quê? Todos esses estímulos, eles podem satisfazer momentaneamente, mas não trazem uma saúde emocional. Geralmente, aquilo que traz saúde emocional não paira sobre o aspecto da aceleração, sobre o aspecto de trazer à existência de maneira forçada algo que precisa ser preparado. Então, veja que as nossas emoções estão sofrendo nos dias de hoje, no sentido de que tudo precisa ser feito muito rápido, o prazer precisa ser muito rápido, a busca por resultado precisa ser muito rápida. E aí o que acontece? Ansiedade. Ansiedade, que é o que muitos dizem ser o excesso de futuro na mente. Então, se a alma está aí, dentre os seus aspectos, as emoções, o intelecto e a vontade, o aspecto aqui relacionado à ansiedade é um fator que gera, basicamente, uma insanidade mental. E aqui eu não estou falando sobre o aspecto de alguém achar que tem um problema mental no sentido de perder o raciocínio ou de fazer coisas ilógicas. Não, não é isso. Mas a insanidade mental, a falta de saúde mental nos dias de hoje,
perpassa pelos aspectos da ansiedade. Quando eu leio Filipenses 4:6, para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa alguma, antes nós devemos apresentar os nossos pedidos em oração e súplica. Eu entendo aqui que existe um caminho através das disciplinas espirituais. Agora você está vendo que eu estou envolvendo o aspecto da alma com o aspecto do espírito. Estou dizendo para você que, pelo menos, eu aprendo aqui duas coisas importantes para que nós venhamos ter saúde na nossa mente, nas nossas emoções, principalmente no que diz respeito à ansiedade. Primeiro, eu quero listar aqui para você a oração. A oração, além de ser um fator de comunicação nossa com Deus, é um fator terapêutico. Expressar. Você já ouviu falar isso? Colocar para fora o que te angustia. Colocar para fora aquilo, talvez, o que você está sentindo, tem um processo terapêutico nisso. E a oração é você falar com Deus. Você verbalizar para Deus aquilo que te causa angústia, aquilo que te causa ansiedade, aquilo que te causa algum tipo de perturbação emocional. Outra coisa, medite na palavra. Nós estamos aqui lendo um versículo e estamos tirando todos esses ensinamentos. Será que se você não tirar um tempo do seu dia para poder meditar na palavra, isso é, ler, refletir e de uma maneira muito clara e intencional você interagir com aquilo que você está lendo, vai transformar uma leitura num ato de meditação na palavra. As pessoas acham que a meditação é um aspecto místico, um aspecto que faz com que você, de maneira passiva, você fique em silêncio, diante de algum espaço na natureza, mas a meditação ela pode ser uma meditação proativa. Como eu falei, você, através da leitura e da reflexão, isso de maneira intencional, você gerar isso intencionalmente. Eu digo para muitas pessoas, aprendam a dar ordem aos seus pensamentos, aprendam a dar ordem naquilo que você tem poder sobre a sua vida, sobre o seu corpo, no sentido de que você ler a palavra de Deus sem que você reflita, você não gera a meditação que vai trazer um grande alimento para a sua alma. Então eu falei aqui oração e meditação. Agora, óbvio, a ideia de nós pensarmos em aspectos que vão ajudar a nossa alma, eles são variados. Quando eu falo de você ter essa vida de oração, essa vida de meditação na palavra, é um dos aspectos. Mas, veja, por exemplo, às vezes a gente quer cuidar da alma e nós não vigiamos com quem nós nos relacionamos. Por exemplo, as pessoas que você se relaciona são aquelas chamadas pessoas tóxicas, pessoas que exalam alguma coisa que não transmite algo de bom para os teus pensamentos, para as tuas emoções. Se afaste dessas pessoas. Você tem alguma pendência com alguém? Pratique o perdão. Aprenda a suportar as outras pessoas. Paulo fala aos Colossenses, olha, suportais uns aos outros. Significa o quê? Olha, você precisa aprender a lidar e ter resiliência emocional para poder lidar com as outras pessoas. Se às vezes tem queixa de outras pessoas, isso está trazendo algum tipo de emoção que não te faz bem, seja resiliente, aprenda a suportar, aprenda a você doar, dar perdão a essa pessoa. Isso você precisa ter compreensão. Eu digo isso porque muitas pessoas elas não têm sequer entendimento dos seus limites emocionais. Pessoas que não conseguem interagir consigo mesmo através, por exemplo, da meditação, interagir com a palavra de Deus e com Deus, elas não conseguem ter essas inferências de, por exemplo, estabelecer limites a si mesmo. Existem aspectos da emoção que você vai precisar se conhecer para você melhor dar ordem à sua mente. Portanto, se você está ansioso, portanto, se você está julgando que as tuas emoções têm algum tipo de situação prejudicial,
é momento de você parar, é momento de você não andar ansioso, é momento de você orar, é momento de você refletir. Por quê? Todos esses aspectos relacionados às emoções são aspectos que vão trazer saúde à sua alma. Então, hoje nós estamos falando sobre as emoções. Ainda vamos falar sobre a vontade. Será se existe alguma coisa que nós podemos fazer para poder tratar o aspecto da volição, da vontade? Será se o aspecto da emoção tem alguma ligação com a vontade? E o que eu posso fazer para que a minha vontade, a minha volição possa ser salutar, assim como as minhas emoções? Hoje você já descobriu o que você pode fazer, inicialmente, aqui a título primário, oração, meditação, com quem você se relaciona, como que você suporta outras limitações que você coloca, até mesmo para você. Sabia que às vezes você evitar um ambiente que você já descobriu que esse ambiente não faz bem para você, pode ser um fator de que você está gerando saúde para suas emoções? Então veja, nós não precisamos espiritualizar os aspectos da alma para entender que algumas coisas podem ser colocadas em prática para trazer uma saúde para a nossa alma. A alma é um aspecto que compõe a nossa vida humana. Deus escolheu fazer desta maneira. E se ele escolheu dessa maneira, é por isso que ele mesmo nos instrui, como nós acabamos de ler aqui. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma. O que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses 4,6 é: nada do que esteja acontecendo é motivo para nós estarmos ansiosos. Sabe por causa de quê? Nós não temos o controle de sequer um segundo à frente das nossas vidas. Nós só temos o controle, vamos dizer assim, daquilo que nós podemos fazer agora, do presente. Aquela ideia de que o futuro a Deus pertence é uma realidade. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, seja através das súplicas e das orações, sejam conhecidas. Apresentem a Deus os seus pedidos, as suas angústias, as suas aflições, porque certamente dessa forma você vai ter uma vida, principalmente no aspecto da alma, muito mais feliz e muito mais saudável. O corpo humano, a vida humana é uma completude e de maneira plena precisamos estar equilibrados em todas as áreas: corpo, alma e espírito. E sobre o aspecto da alma, cuide das suas emoções, tá certo? Então esse é o Acordando para o Propósito de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado por aquilo que nós estamos conversando aqui. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos seguir e amanhã nós vamos falar sobre o aspecto da volição. Você tem curiosidade de saber o que você pode fazer para que você tenha um aspecto da vontade salutar, saudável? Então amanhã aqui no Acordando para o Propósito, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa. Que bom que você está aqui acordando para o propósito. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição. Ó, não deixa também de deixar o teu like, de comentar e de compartilhar o programa para o maior número de pessoas, tá bom? Deus abençoe sua vida e até amanhã, querendo Deus.